Olá, tudo bem? Meu nome é Arthur Ximenes e no Papo de Vendas de hoje eu quero aqui dar um recado para você que é da indústria, você que é o presidente da empresa, você que é o diretor comercial de marketing, o gerente de comercial, de marketing, de trade, né? Ou seja, vamos falar um pouquinho sobre o que está acontecendo, né? A palavra e-commerce, né? O quanto ela está assumindo protagonismo nesse momento de pandemia, né? Ou seja, com o varejo fechado, então as vendas digitais elas aconteceram de forma exponencial, né? Ou seja, então em toda crise a gente sabe que tem a parte ruim da história e também tem a parte boa da história, né? E a parte boa da história dessa crise é que as pessoas, os consumidores foram digitalizados, as empresas tiveram que antecipar ou que urgenciar seus projetos de digitalização, né, ou de vendas, os processos de vendas estão muito mais rápidos, então tem um ganho, né? Esse movimento inteiro das vendas digitais fez surgir uma infinidade de negócios, né? De entregas, de embalagem, de comunicação. Então isso mexeu bastante com o mercado e vai gerar bons frutos quando a gente sair dessa pandemia, né? Mas eu quero aqui que você que é da indústria pense, pare para pensar em alguns tópicos que eu tenho aqui para falar para você, que eu acredito que é bastante importante, para que no final eu mostre e diga por que eu estou com essa preocupação e por que eu resolvi fazer esse vídeo. A venda por e-commerce no mundo inteiro, ela representa aproximadamente 10, 12% de tudo que é vendido no mundo, né? E no varejo brasileiro, a venda digital, a venda por e-commerce, ela representa próximo de 6%. Ou seja, a gente está falando, lógico, 6% de trilhões de reais que são vendidos no varejo brasileiro, 6% percentualmente é um número muito pequeno. Então a gente está vendo esses números expressivos, né, saindo e sendo divulgados na imprensa de crescimento de 600%, 200%, 400%, 500% de vendas de alguns produtos e de alguns segmentos. Mas a gente tem que levar em consideração que isso está saindo de uma base muito pequena, muito curtinha, né? E alguns desses produtos que tiveram essas vendas estratosféricas no digital eram produtos, muitos deles, que nunca tinham sido comercializados, né? Ou seja, a gente sabe que tem empresas que já estão digitalizadas e que vendem no e-commerce, nasceram no e-commerce, só vivem no e-commerce, mas a grande maioria das empresas do Brasil não estava, né? 74% dos pequenos e médios empreendedores brasileiros, saiu uma reportagem do Sebrae, que os caras não tinham nada no digital, eles não tinham nenhum site, não tinham um blog, não tinha nada, ou seja, então o digital é para poucos ou para alguns. E isso é muito importante que fique na cabeça de você que é da indústria, porque a gente está vendo alguns movimentos que isso está me preocupando, né? Outra coisa que a gente precisa ter em mente e que a gente não pode deixar de considerar, né? Ou seja, antes de você tomar e entrar de cabeça querendo abrir mão de uma série de coisas que você já construiu para entrar direto no digital, pondere, avalie, mensure, olhe os dados, olhe as circunstâncias com que isso está acontecendo para que você possa tomar a decisão mais correta. Desses 6% de tudo que era vendido no e-commerce brasileiro antes da pandemia, né, que agora, depois da pandemia, nós teremos resultados e percentuais maiores de representatividade do e-commerce, 85% de toda essa venda estavam restrita ou nas mãos de aproximadamente 16, 17 grandes empresas de marketplace, né? Amazon, Alibaba, Mercado Livre, OLX, Magalu, ou seja, é um mercado bastante concentrado, é um mercado que representa 6% do mercado brasileiro e está bastante concentrado na mão desses caras que, porra, só a Amazon tem quase 30 anos vivendo e testando e aprendendo sobre o mundo digital, sobre a venda digital. Então são empresas que têm um equipamento de tecnologia robusto, trabalham com uma infinidade de dados, eles têm muita informação e o principal, eles têm pessoas que sabem lidar com as informações, porque a gente sabe que não adianta ter muita informação se você não sabe o que fazer com elas, né? Então eles têm muita informação e eles estão a anos-luz da maioria das empresas que ainda não entraram nesse mundo digital. Então, por que eu estou falando isso? É porque a gente está vendo alguns movimentos de algumas grandes indústrias que estão muito bem posicionadas e capilarizadas no mercado, ou seja, tem uma rede de distribuidores, de atacadistas e de varejo multimarcas que já vende os produtos. E a gente está escutando que tem algumas indústrias querendo vender direto para o consumidor final. Então, antes de você tomar essa decisão, eu quero que você pense, analise, verifique, faça contas, porque se você não fizer contas, pode ser que você dê com os burros na água. Eu estou no mercado há bastante tempo, eu já participei de
prestei serviço para algumas grandes indústrias, né? Que o meu trabalho é esse, é fazer com que a indústria entregue o melhor possível para o varejo, que o varejo faça o melhor possível para o seu consumidor final. Então eu sei, compreendo como funciona a cabeça do industrial, do representante comercial, do varejista e dos vendedores e do consumidor. Então eu quero te alertar o seguinte: gente, a venda direta pode ocasionar um dano muito grande. Eu prestei serviço para uma grande indústria de moda que, num momento, ela trabalhava com multimarcas, ela vendia em lojas multimarcas e ela decidiu partir para franquia. E na ocasião da implantação da franquia, os conflitos, as brigas, o prejuízo foi gigante. Porque é muito difícil você lidar com dois canais que têm o mesmo produto competindo pelo mesmo cliente. Então tinha a questão da regionalidade, proximidade, preço, mix de produto. Então tinha uma série de coisas que geravam conflitos enormes. E os gerentes regionais que tinham as equipes para comandar tinham que ficar administrando o problema o dia inteiro, 150, 200 e meio conflitos. Então você, antes de tomar essa decisão de vender direto com o seu consumidor, pensando no resultado imediato, que é imediato, pode gerar bons resultados, você tem que pensar no longo prazo, qual é o dano que isso pode causar na sua carteira de clientes, né? Ou seja, e essa empresa que eu falei que eu prestei serviço agora, recentemente, colocou o produto dela, que é produto de moda, para vender num supermercado. Então tenta imaginar, você vai ter o canal franquia, que é altamente qualificado, com treinamento, com exposição, com investimento grande, tem um multimarca, que é mais simples, mas também tem bastante investimento, e agora vai pegar o mesmo produto que está nos 3 canais e botar no supermercado. Né, que vai estar pendurado num cabide e pronto, sem iluminação específica, sem nada, ou seja, eu não sei, né, aonde, eu não sei qual é a conta que estão fazendo, mas eu quero que você aí que está me ouvindo, faça a conta direito para que você não passe por isso, porque eu já sei como é que as coisas acontecem. Então a primeira coisa que você tem que botar antes de tomar a decisão de vender direto para o seu consumidor final é pensar como vai funcionar a cabeça dos seus parceiros do varejo, né, os seus distribuidores, os seus atacadistas, e seu varejo. Como é que ele vai pensar? Na minha cabeça, na minha humilde opinião, como é que o varejista vai pensar quando ele souber que você vai vender direto para o consumidor final, independente se você vai ter uma estratégia diferenciada de preço, de produto, de marca, ele vai pensar assim, ó: tudo que você, industrial, vender direto para o consumidor final é menos receita que está deixando de entrar no meu caixa. Então você não pode deixar de desconsiderar isso. Então essa historinha, que nós estamos vendendo direto para o consumidor, para a gente compreender como é que funciona ele, para depois ajudar o varejista, o nosso varejista, isso pode não colar e pode não dar certo, tá? É muito bacaninha, muito bonito o discurso, mas na prática, na real, pode ser que não dê certo. Então, antes de você montar o seu projeto de e-commerce, que é válido, ou seja, todas as empresas têm que experimentar, mas uma dica que eu dou é: não deixe de colocar os seus parceiros do varejo nesses projetos. De que forma esse cara pode participar nessa nova jornada ou nessa nova ação da indústria para vender para o seu consumidor final? Ou seja, se você não colocar os seus parceiros no meio desse jogo, pode ser que você tenha prejuízos grandes no médio e no longo prazo, né? Porque vai ficar muito difícil você querer contornar ou justificar que você está vendendo um produto por R$10 direto para o consumidor final e que o lojista, com todos os custos, com toda a operação, ele precisa vender a 11. Isso não tem como você concentrar. E outra coisa que você tem que levar em consideração: os seus lojistas, cara, eles são corresponsáveis com você pela venda. Ou seja, a partir do momento que você transferiu do seu estoque para o estoque do varejista, ele é 100% responsável pelo pagamento daquilo. Quando você vende direto para o seu consumidor final, não tem esse cara, não tem esse para-choque, esse para-raio para te defender. Ou você recebe ou você não recebe do seu consumidor final. Então façam contas, né? Ou seja, a gente sabe que o varejo é complexo e que as coisas estão mudando numa velocidade muito grande, mas você tem que estar atento. Você que é o diretor, você que é o presidente da empresa, preste atenção. Outra coisa que a gente já viu no longo do tempo e que está cada vez mais realidade hoje, né? São os executivos de ocasião, são aquelas pessoas que entram na empresa, fazem um degrau na empresa e partem para outra. Eles estão afim do bônus, eles estão afim de entregar um resultado e eles vão entregar o resultado a qualquer preço e depois eles saem da empresa e deixam passivo para você resolver. Então você tem que olhar para o seu cliente, para o seu varejo, com o tempo útil, vida útil que ele tem para frente. Então cuide, na hora antes de você pensar em vender direto, de acabar com sua equipe de representantes, de acabar com distribuidores,
pensa bem, faça todas as contas, qual é o custo de venda, porque muitas das empresas fizeram de forma precipitada algumas tomadas de decisões, outras tomadas de decisões diferentes da entrada do e-commerce e se deram muito mal. Essa é a hora da gente estar junto do varejista. Quanto mais a indústria estiver próxima do seu varejista, mais chance e mais rápido sairemos desse momento de crise. Então a dica que eu dou, respeitando, lógico, que cada um dos senhores tem capacidade, tem estudos, tem tudo, não pode deixar de olhar para frente. A venda digital veio para ficar, não vai mais existir empresa sem venda digital, ou seja, não tem mais essa, eu sou venda física e venda digital. Aí eu acredito, e muitos dos caras de mercado, das pessoas, do profissional de mercado, sabem que a venda digital veio para ficar, é uma realidade. O mercado é tão grande que, com certeza, vão ter empresas que não vão ter o digital e vão continuar prosperando, crescendo, mas quem quer crescer, quem quer escala, vai ter que ter digital, né? E para ter digital e para ser robusto, para ser representativo nesse mundo, tem que ter gente, tem que ter sistema robusto. Então, comece a olhar para isso com um jeitinho, mas cuidem para vocês não bagunçarem com o processo, com a rotina do varejo. Se a ambição e se o olho grande de alguns empresários bagunçar com a dinâmica do varejo, depois para a gente reconstruir isso vai ser muito difícil. O que a gente está vendo hoje nas cidades, pelo Brasil afora, é o varejo simplesmente derreter e a gente dentro de uma rua comercial famosa, que você via varejo de todos os tipos, só tem farmácia e loja de chinês. Então, eu acho que isso não vai ser bom para ninguém. Então, você industrial, preste atenção, pondere bastante antes de entrar e tentar vender para o seu digital. Coloque os seus varejistas no meio desse projeto e vá junto, né? Porque juntos a gente pode fazer mais e melhor. Grande abraço, se você gostou, compartilhe, me acompanhe nas redes sociais e vamos lá, estamos aí para a gente dar algumas dicas, algumas sugestões, né? Para que quanto mais ideias e boas ideias a gente tiver, mais fácil a gente vai pensar e melhor a gente vai pensar e agir. Grande abraço a todos e sucesso e um bom e excelente final de ano para todos nós. Temos 6 meses ainda para contornar e tirar o passivo e o atraso que a gente não conseguiu nos 6 primeiros meses, né? A gente sabe que algumas empresas estão nadando de braçada, que não foram pegas pela crise da mesma forma, mas grande parte das empresas, 70% das empresas do Brasil, estão, né, lutando para sobreviver, para suportar esse momento. Tranquilo? Grande abraço e fica a dica.